Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 7 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia. Tem início campanha nacional de imunização contra a gripe. Serão distribuídas esse ano mais de 73 milhões de doses da vacina. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos. Para marcar a data, o presidente Lula foi vacinado hoje em Minas Gerais. Principal empresa fornecedora de insulina para o SUS anuncia mais de 6 bilhões de reais de investimentos no país. E o presidente Lula ressalta que a companhia está alinhada às políticas incluídas no programa Nova Indústria Brasil, que busca impulsionar a modernização do parque industrial do país. Investimento em mais conhecimento científico e tecnológico, investimento na formação profissional das pessoas e investimento na geração de emprego. E o presidente participou hoje também do anúncio de 34 bilhões de reais em investimentos de uma grande empresa de distribuição. E ainda, Minha Casa Minha Vida vai atender famílias de classe média com renda de até 12 mil reais por mês. Ministro das Cidades, Jader Filho, diz que com ampliação, o programa vai superar a meta de unidades contratadas. A gente já aumentou essa meta para 2 milhões e meio e agora com faixa 4 a gente começa a aproximar de 3 milhões de novas unidades habitacionais contratadas em 4 anos. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Acabou agora há pouco, na cidade de Cajamar, em São Paulo, a visita do presidente Lula ao Centro de Logística do Mercado Livre. A empresa, que trabalha com venda de produtos pela internet, anunciou novos investimentos e abertura de empregos no Brasil. E a repórter Vanessa Casalino está lá em Cajamar e traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Mariana. Boa noite para você, para o Luciano, para você que está com a gente. O Mercado Livre é uma das maiores empresas de comércio eletrônico aqui da América Latina e anunciou um investimento de 34 bilhões de reais aqui no Brasil. É o maior da história da empresa. Com isso, vai ser possível criar 14 mil novas vagas de emprego. No ano passado, o comércio online aqui no Brasil cresceu 10,5%, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. O faturamento superou os 200 bilhões de reais. Durante o evento, o presidente Lula ressaltou os investimentos que o Brasil vem recebendo da indústria e também dos programas do governo, que geram emprego e fazem a economia andar. A indústria automobilística, que mais de 10 anos não fazia investimento no Brasil, e vai investir 139 bilhões de reais até 2028. A indústria do aço vai investir mais 115 bilhões de reais. A indústria da construção civil vai investir mais 120 bilhões de reais. O PAC que nós anunciamos é mais 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. Todo mundo vai ter um pouquinho, todo mundo vai comprar, todo mundo vai poder dar um presente para o filho, vai poder dar um presente para a mulher vai dar um presente para o marido vai dar um presente para o filho, ou seja, a economia começa a funcionar e todo mundo ganha. E lembrando que, segundo o IBGE, 70% dos empregos formais no país são gerados por micro, pequenos e médios empreendedores, justamente os que mais vendem em plataformas de comércio eletrônico, como o Mercado Livre. Volto com vocês, Mariana e Luciano. Obrigado, Vanessa Casalino, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Pois é, e mais cedo, em Montes Claros, Minas Gerais, o presidente Lula participou do anúncio de investimentos também, mas de uma indústria farmacêutica. A ampliação da unidade vai permitir o aumento do fornecimento de medicamentos importantes para o Sistema Único de Saúde. A unidade da indústria farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, em Montes Claros, é uma importante fornecedora de insulina e medicamentos para o tratamento de hemofilia ao Sistema Único de Saúde. Ela gera 2.650 empregos na cidade, que tem cerca de 440 mil habitantes. Com a expansão, serão gerados cerca de 600 novos postos de trabalho, além de ampliar a capacidade de produção de tratamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves. Os investimentos são de 6 bilhões e 400 milhões de reais.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que o investimento faz parte da estratégia Nova Indústria Brasil, que prevê investimentos de 300 bilhões de reais no setor industrial até 2026. O faturamento da indústria, do complexo industrial da saúde, a missão 2 da Nova Indústria Brasil, cresceu 11%. Então, o presidente Lula está recuperando e fortalecendo a indústria, que pesquisa mais, inova mais e paga melhores salários. O presidente Lula ressaltou que os novos recursos anunciados pela Novo Nordisk são importantes para o desenvolvimento do país. Investimento em mais conhecimento científico e tecnológico, investimento na formação profissional das pessoas e investimento na geração de emprego. É tudo isso que a gente deseja que aconteça no Brasil. As novas instalações vão contar com um armazém e um laboratório de controle de qualidade. As obras de construção já começaram e devem ser concluídas em 2028. De Montes Claros, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda. E ainda lá em Montes Claros, para marcar o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin foram imunizados contra a doença. Em suas redes sociais, o presidente disse que o principal dessa vacinação é garantir a redução do risco de casos graves, especialmente para os grupos prioritários, que incluem os idosos e as gestantes. Pois é, a vacinação contra a influenza reduz em 35% o risco de hospitalização por gripe em grupos de alto risco. É o que apontou um estudo sobre o Brasil e mais 4 países da América do Sul, realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A vacina já faz parte do calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde e está disponível nos postos de saúde. São 73 milhões de doses para atender estados e municípios. Dona Cleide Borges é moradora de Brasília e tem 91 anos de idade. Mesmo com dificuldade de locomoção, chegou cedo em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal para tomar a vacina da gripe. Sempre que tem, eu tomo, que é importante a gente se prevenir, né? Todo mundo tem que tomar, deve tomar. Para garantir a vacinação contra a influenza, o governo federal investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais na compra de mais de 73 milhões de doses, que serão distribuídas para estados, municípios e o Distrito Federal. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários do calendário nacional de vacinação, que incluem crianças, gestantes e idosos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou os benefícios dessa medida. A vacina da gripe é a melhor ferramenta para salvar vidas diante de milhares de pessoas, em especial idosos, crianças, gestantes, que morrem ou são internados por gripe, sobretudo no período do inverno. Segundo o Ministério da Saúde, a influenza e a Covid-19 continuam sendo ameaças à saúde pública, especialmente para quem ainda não se vacinou. O pneumologista Ricardo Martins explicou como o corpo reage a uma gripe quando está imunizado. Por que se vacinar agora? Para exatamente gerar uma resposta do organismo suficiente para quando tiver um aumento da incidência de infecções respiratórias, ela esteja protegida. A vacina é muito eficaz para os quadros graves de infecção respiratória. Dificilmente uma pessoa contrai uma infecção grave fazendo uso da vacina. Este ano, a campanha de vacinação foi dividida em 2 períodos. Entre março e abril, a imunização acontece nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, quando ocorre o pico de casos. No segundo semestre, a vacinação será realizada em setembro, exclusivamente na região Norte, acompanhando o período de maior circulação do vírus na região. Mas, independentemente da campanha, a vacina vai estar disponível nas unidades de saúde do país durante todo o ano. Isso porque, desde março, o imunizante faz parte do calendário nacional de vacinação. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Cleide Lopes. Na
última semana, o presidente Lula anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida vai começar a atender famílias de classe média com renda familiar mensal de entre R$8.000 e R$12.000 por mês. Com isso, o programa deve superar a meta prevista e chegar a 3 milhões de unidades habitacionais contratadas até o final do ano que vem. Hoje nós conversamos por telefone, eu conversei por telefone, com o ministro das Cidades, Jader Filho, que explicou em detalhes como serão os juros e os imóveis que vão atender a nova faixa do programa. Acompanhe. Ministro, as novas regras do Minha Casa Minha Vida, elas vão ampliar o atendimento do programa para famílias com renda de até R$12.000 por mês. Mas como é que ficam as outras regras? Qual é o valor do imóvel e os critérios para a seleção das famílias para elas serem atendidas? Mariana, o governo do presidente Lula está criando uma nova faixa do programa, né, para as famílias da classe média, que são atendidas de R$8.000, né? As famílias que têm renda de R$8.000 até R$12.000. A taxa de juros, que é uma taxa de juros subsidiada, né? Uma taxa de juros menor para que as famílias possa caber no bolso das famílias, é de 10,5% ao ano. O limite do imóvel que essas famílias podem procurar e fazer o seu financiamento é de até R$500 mil. E o número de parcelas vai até 420 meses. E aí, o senhor falou 420 meses, é isso? Isso é mais do que a média... 420 parcelas, né? Isso é mais do que a média que a gente vê no mercado, no financiamento, no mercado em geral, não é, ministro? Exatamente. Como também a taxa de juros é bem maior do que já vinha sendo aplicado para esse grupo de famílias, né, que era uma média de mais ou menos 12% ao ano. Então, a gente diminui a taxa de juros para poder caber no bolso das famílias e aumenta o número de parcelas para ficar mais suave e, com isso, as pessoas poderem realizar o sonho da casa própria. Por que o governo federal decidiu, ministro, aumentar a faixa de renda para o Minha Casa Minha Vida? Primeiro, era um pedido que o presidente Lula, Mariana, já vinha fazendo há muito tempo, né? Que a gente ampliasse para que mais famílias pudessem ser atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. E também nós percebemos que, por conta da taxa de juros estar muito elevada, normalmente quem financiava os imóveis para essa faixa de renda era a poupança. Com a taxa de juros elevada, a gente tem visto muito dinheiro sair da poupança para ir para outros tipos de aplicação. E com isso está faltando dinheiro para financiar a habitação no Brasil por parte da poupança. Então o governo federal o governo do presidente Lula colocou esse recurso que vem do Fundo Social, né, que vem lá do pré-sal, unindo com uma parte também da poupança mais do LCI, e a gente está conseguindo 30 bilhões de reais para financiar as famílias de 8 até 12 mil reais. Então a gente acredita que no ano de 2025 a gente vai financiar 120 mil famílias que vão poder aí tomar financiamento para realizar o sonho da casa própria. Ministro, o programa foi reformulado, né, em 2023, os imóveis passaram a atender novas exigências de características mesmo dos imóveis. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Quais as características que os imóveis do Minha Casa Minha Vida têm e se esses imóveis serão atraentes para as famílias de classe média também? Na verdade, Mariana, nós não vamos fazer especificações aos imóveis para essa faixa de renda, né? O que a gente faz a limitação é para os imóveis até 500 mil reais. Óbvio que a Caixa Econômica Federal, que é o braço executivo do Ministério das Cidades, vai avaliar se esses imóveis, de fato, eles podem, né, se eles custam exatamente 500 mil reais no mercado. Elas fazem a avaliação. Então, as famílias podem escolher onde é que elas querem morar, ver quais são os melhores, se eles têm piscina, se tem playground, se é mais espaçoso, se ele está melhor localizado. Para nós, o que a gente quer, na verdade, é dar o direito das famílias escolherem qual é o imóvel que é da preferência delas, com um limite, como eu disse para vocês, até 500 mil reais. E esses imóveis podem ser já prontos ou tem que ser imóveis que estão em construção? A gente vai financiar tanto quanto imóveis que estejam na planta, que imóveis sejam lançados pelo mercado imobiliário. O que, na verdade, a gente tem são de condições diferentes. Para os imóveis que são usados, a gente tem algumas especificações, como, por exemplo, nós não financiamos 100% dos imóveis usados, mas quando se refere a imóveis novos, a gente vai fazer o financiamento total. Com isso, a gente também está de olho em fazer com que mais oportunidades de emprego estejam disponíveis no mercado, né? O Minha Casa Minha Vida, além da gente realizar o sonho da casa própria, a gente também quer ajudar na economia, gerando emprego, gerando renda. E isso
tem dado resultado. No ano passado, só para você ter uma ideia, Mariana, mais da metade de tudo que foi lançado no Brasil em termos do mercado imobiliário foi no setor da construção civil, foi pelo Minha Casa Minha Vida. E isso ocasionou com que o PIB da construção civil crescesse 5,1%, acima do que cresceu o PIB do Brasil, que cresceu a 3,8%. Então, de um lado, a gente quer realizar o sonho da casa própria, no outro, a gente também quer gerar emprego e renda para o Brasil, melhorando a nossa economia. Ministro, então, no caso dos imóveis usados, a diferença para os novos é que a família tem que dar uma entrada para adquirir esses imóveis, né? Como é que funciona essa entrada? Mariana, na verdade, as famílias do faixa 1 e do faixa 2, elas têm que dar uma entrada de 20%. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, dos imóveis usados, ele financia 80% do valor para as famílias, né? Quando se trata da família do faixa 3, a gente, quando está na região sul e sudeste, o valor que a gente financia é de 50%, e para as regiões norte e nordeste, a gente financia 70% do valor do imóvel. E aí, para o faixa 4, a tendência é que isso fique como é na faixa 3? Isso ainda vai ser definido pelo Ministério? É muito parecido, deve ser definido pelo Ministério, como é normalmente, como está acontecendo já com a faixa 3. Certo. Então, vamos, só para a gente colocar o nosso ouvinte mais claramente sobre cada faixa, a faixa 1 e a faixa 2 são as duas menores faixas de renda, né? E a faixa 3 é para quem tem renda até R$8 mil, e a faixa 4 agora, essa nova faixa que foi criada, para quem tem renda até R$12 mil, né? Familiar. Exatamente. A faixa 1 são aquelas famílias que ganham até R$2.800. A faixa 2 são aquelas famílias que ganham até 4 mil, de 2.800 até 4.800. A faixa 3 é aquela que ganha de 4.800 até 8 mil reais, e a faixa 4 de 8 até 12 mil. Certo, ministro. E aí, a gente está falando aqui, então, dessa novidade, que é a criação da faixa 4, mas para as outras faixas de renda, então, não muda nada, né? Quem já tinha ali seu plano de procurar o Minha Casa Minha Vida e tem uma renda menor do que essa que nós estamos falando aqui, de até 12 mil reais, para essas pessoas não muda nada? Não, exatamente. Continua, a gente vai continuar financiando para todas as faixas. Só para você ter uma ideia, Mariana, hoje a maioria dos financiamentos que nós temos feito do Minha Casa Minha Vida tem sido para a faixa 1, que é aquela faixa até R$2.800. Com isso, o que está se alcançando, né? Com todas essas alterações, a gente aumentou o subsídio, né? Ele passou para R$55 mil, a gente reduziu a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história de todos os programas habitacionais do Brasil. Com isso, a gente está conseguindo fazer a justiça social. Famílias que antes não conseguiam ter acesso à sua casa própria, famílias de rendas mais baixas, elas estão agora conseguindo ter o financiamento, e com isso, obviamente, a ideia que o presidente Lula teve, né, quando criou lá em 2009 o programa, um programa que já entregou mais de 8 milhões de unidades habitacionais, está alcançando de maneira plena o seu objetivo, né, que é financiar para todas as faixas de renda. Todas as famílias conseguem, levando até a Caixa, mostrando a sua renda. Aquelas famílias que têm renda, inclusive as que têm renda mais baixa, têm conseguido fazer o seu financiamento do seu Minha Casa Minha Vida. Fora isso, nós estamos fazendo também, a partir do Orçamento Geral da União, nós estamos fazendo seleção também. Nós fizemos a seleção e vamos continuar fazendo. Vem para o faixa 1, né, que são aquelas famílias até R$2.800, né, onde nós fizemos no ano de 2023 uma seleção de 135 mil novas unidades habitacionais, e nas próximas semanas, Mariana, nós vamos fazer uma nova seleção com mais 100 mil novas unidades. Com isso, de um lado a gente atende com financiamento, do outro a gente atende aquelas famílias que são naquelas faixas de renda mais baixas também com Minha Casa Minha Vida subsidiado, que é aquele que as famílias têm que entrar com uma pequenina parcela só, mas recebem o seu imóvel, ele com varanda, com biblioteca, como o presidente Lula tem nos exigido. Tá certo. Quantas unidades já foram contratadas, ministro?
Até agora já foram contratadas mais de 1.400.000 novas unidades, né? A meta que o presidente Lula nos deu foi de 2 milhões de unidades habitacionais, mas a gente já aumentou essa meta para 2,5 milhões e agora com faixa 4 a gente começa a se aproximar de 3 milhões de novas unidades habitacionais contratadas em 4 anos. Nesse caso a gente está falando de novas unidades, né? De apartamentos novos, apartamentos ou casas. Nesse aí, lembro que o financiamento a gente pode financiar imóveis usados também. Então tem imóveis novos e imóveis usados, né? Certo. Claro, o Minha Casa Minha Vida, que são aqueles subsidiados, né? Como eu estava dizendo para vocês, que são com o Orçamento Geral da União, todos esses sim, tem que ser imóveis novos. Perfeito. Ministro das Cidades, Jader Filho, muito obrigada, ministro, pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a você, Mariana, sempre à disposição dos ouvintes da Voz do Brasil, esse veículo tão informativo e tão importante para a sociedade brasileira. As cidades de Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, afetadas por chuvas intensas nos últimos dias, já podem solicitar recursos federais para ações emergenciais. As portarias com reconhecimento federal de emergência foram publicadas no Diário Oficial da União. Desde o início das chuvas, a Secretaria Nacional de Defesa Civil mobilizou 250 técnicos que atuaram para ações preventivas em 5 municípios afetados no estado. No Rio de Janeiro, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, garantiu que não vão faltar recursos para as ações emergenciais. A gente vai trabalhar junto com os servidores municipais no sentido de elaborar planos, entender o tamanho dos impactos e aportar os recursos que forem necessários para que a gente restabeleça a normalidade no menor tempo possível. As mulheres ainda recebem 20% a menos do que homens em funções iguais. Na média de remuneração, os homens ganham R$ 4.745,53, enquanto as mulheres ganham R$ 3.755,01. Os dados são do terceiro relatório de transparência salarial, divulgado hoje em Brasília. Foram analisadas mais de 53 mil empresas com 100 ou mais funcionários. O Brasil conta desde 2023 com a Lei da Igualdade Salarial, que determina que homens e mulheres que exercem a mesma função devem ganhar o mesmo salário. Mas o terceiro relatório de transparência salarial, divulgado nesta segunda-feira, mostra um cenário ainda desafiador. Apesar de ter aumentado a participação no mercado de trabalho, as mulheres ainda recebem 20,9% a menos que os homens. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lembrou que as mulheres já são maioria no mercado de trabalho e que é preciso estabelecer um novo parâmetro de igualdade de gênero e de igualdade racial no Brasil. Nós somos 51,7%, enquanto os homens são 48,3%. Essa é a realidade. Então, as mulheres não estão indo para o mercado de trabalho porque vão ajudar. Elas é que sustentam a sua casa, a sua família e os seus filhos. 5 milhões desses domicílios são mulheres pretas ou pardas. Não dá mais para você fazer uma análise da economia sem dizer que são as mulheres que chefiam têm as responsabilidades sobre as suas famílias. Os números fazem parte do Relatório Anual de Informações Sociais RAIS de 2024, que analisou dados de 53.014 estabelecimentos com mais de 100 funcionários. Os estados com menores desigualdades salariais foram Acre, Santa Catarina, Paraná, Amapá, São Paulo e Distrito Federal. Também nesta segunda foi instalado o Comitê Gestor do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral e lançado um guia com recomendações para contribuir com as negociações coletivas sobre a implementação da Lei de Igualdade Salarial. Reportagem Graciele Bittencourt. A partir do próximo dia 24, aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário. Cerca de 34 milhões de pessoas serão atendidas com o pagamento de metade do benefício. O calendário vai até 8 de maio e leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Com a antecipação e o consumo dessas famílias, o governo espera injetar 73 bilhões de reais na economia. Para saber mais, acesse o aplicativo Meu INSS.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Tribunais de Justiça de todo o país promovem ações na primeira Semana Nacional da Saúde. STF autoriza a entrada sem visto de adolescente haitiana no Brasil para morar com os pais. Filha de anistiado político será indenizada por danos morais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Conselho Nacional de Justiça dá início à primeira edição da Semana Nacional da Saúde. A iniciativa teve início hoje e segue até sexta-feira. Marcelo Della Libera. Tribunais de Justiça de todo o país promovem ações na primeira Semana Nacional da Saúde no Poder Judiciário. No âmbito federal, as atividades ocorrem no Polo Base Indígena de Formoso do Araguaia, em Tocantins, onde também foi realizada a solenidade de abertura do evento, com a participação do ministro do STF, Dias Toffoli, que destacou a importância da iniciativa do CNJ. São duas lições que a gente tira desse evento, que é você ir até a sociedade, ouvir as suas demandas, e a outra é unir todos os poderes e todos os entes, e a sociedade civil também atuando e participando. A primeira Semana Nacional da Saúde inclui ações como mutirões de audiências, conciliações e julgamentos, além de parcerias para a prestação de serviços de saúde e outras medidas de cooperação judiciária. Primeira turma do STF autoriza a entrada sem visto de adolescente haitiana no Brasil para morar com os pais. O entendimento é de que o direito à reunião familiar de imigrantes não pode ser impedido por demora na concessão de visto. Neto Costa. No recurso ao STF, o Ministério Público Federal argumentou que a administração pública impossibilitou o direito de reunião familiar previsto na Lei de Imigração, porque na época do pedido, a Embaixada do Brasil no Haiti estava fechada para atendimento ao público, inclusive na modalidade online, em razão da pandemia da Covid-19. No Supremo, prevaleceu o entendimento do relator ministro Luiz Fux. Para ele, em casos excepcionais em que for configurada a demora da administração pública, o Judiciário pode determinar a adoção de medidas para assegurar o exercício de direitos essenciais, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes. Herdeiro que paga aluguel aos demais por uso exclusivo de imóvel de herança ainda não partilhada não deve pagar IPTU sozinho. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. A quarta turma do STJ considera que se um herdeiro mora sozinho no imóvel e não paga aluguel aos demais, o IPTU deve ser descontado da parte dele na herança. Mas o relator ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que, como nesse julgamento a compensação por uso exclusivo já ocorreu com a indenização correspondente ao aluguel, não se justifica novo desconto sobre a parte do herdeiro ocupante a título de IPTU, pois ele estaria pagando duas vezes pelo mesmo fato, na indenização e na quitação do imposto, e haveria enriquecimento sem causa de outros herdeiros. TST mantém condenação e farmacêutica vai ter que reintegrar gerente com burnout. Ele também vai receber R$5 mil por dano moral. Larissa de Paula. Demitida após entregar um atestado de 90 dias, o empregado já tinha se afastado pelo INSS por causa de um burnout. Na ação, ele alegou esgotamento físico e mental causado pelo excesso de trabalho, cobranças, jornadas extensas e situações humilhantes. Ao manter a condenação, a seção 1 em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho avaliou que a empregadora não apresentou justificativa para rejeitar a licença médica. Em Porto Alegre, a Justiça Federal concedeu R$50 mil à filha de um anistiado político, em virtude dos danos sofridos na ditadura militar. O pai da autora da ação teve o mandato de deputado estadual cassado, foi preso e perseguido.
Já a família ficou exilada por quase uma década. O juiz negou o reconhecimento da condição de anistiada política de forma reflexa por não haver previsão legal. Mas o pedido de danos morais foi aceito. Devido às provas apresentadas, ainda cabe recurso. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Debate no Congresso discute regulação das redes sociais e uso do anonimato na internet. CPI das Betes ouve presidente do Banco Central sobre fiscalização de casas de apostas. Fim das eleições a cada 2 anos pode ser votado até maio. Boa noite. Boa noite. O uso do anonimato na internet foi uma das principais preocupações levantadas hoje durante um debate no Conselho de Comunicação Social do Congresso. Convidados discutiram a necessidade de avançar na regulação das redes sociais. Desde 2014, o Marco Civil da Internet estabelece regras para o funcionamento dessas plataformas no Brasil. No entanto, segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, o uso de robôs para espalhar calúnias e discursos de ódio tem aumentado de forma preocupante, o que, segundo ele, dificulta a identificação e a punição dos responsáveis. A reportagem é de César Mendes. Redes sociais são plataformas para a interação entre pessoas, o compartilhamento de informações, a venda de produtos e o entretenimento. Utilizadas cada vez mais para a disseminação de conteúdos ilegais, fake news e crimes virtuais, sua regulamentação tem sido debatida. Para alguns, essas normas podem limitar a liberdade de expressão e a privacidade, direitos garantidos pela Constituição. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, disse que, embora assegure a liberdade de expressão, a Constituição veda o anonimato. São grupos de robôs que estão ali sendo utilizados para caluniar e tudo mais. Você tem a liberdade de expressão, mas você não tem a vedação ao anonimato. Por que o anonimato é tão a regra no ambiente digital? Porque o combate ao anonimato, na verdade, é um negócio. Mas para Renata Miele, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, os principais agentes que promovem o discurso de ódio e a desinformação não são anônimos. Se nós, enquanto sociedade brasileira, estamos falhando em responsabilizar essas pessoas, não é porque não tem regulação de rede social. Desde 2014, o Marco Civil da Internet regula as redes sociais no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça começa a discutir amanhã a proposta de emenda à Constituição que propõe reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor da PEC, defende a redução da jornada sem cortes salariais como parte de uma tendência global. Segundo ele, países que garantem mais tempo para a família, o lazer e a qualificação profissional têm obtido melhores resultados em produtividade e geração de empregos. Paim destacou que há vários projetos sobre o tema em análise no Congresso e apontou o Estatuto do Trabalho, em discussão na Comissão de Direitos Humanos, como uma proposta que busca humanizar as relações laborais, combater o trabalho escravo, as discriminações e a precarização. Para o senador, o crescimento sustentável do Brasil depende de relações mais justas entre patrões e trabalhadores. Queremos uma CLT moderna, que garanta o direito dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, que estabeleçam um novo patamar para as relações laborais no Brasil, com os direitos e benefícios equilibrados. E a CPI das Betes vai ouvir nesta terça-feira o presidente do Banco Central sobre a fiscalização das casas de apostas. A comissão também convocou a influenciadora Deolane Bezerra.
O repórter Henrique Nascimento tem os detalhes. A CPI das bets deve ouvir nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele deverá ser questionado principalmente sobre a fiscalização das transações financeiras das casas de apostas. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, cobrou a presença de outros servidores do Banco Central. Fiz um requerimento também, já solicitando informações de uma funcionária do banco que é responsável pelo setor, a não ser que ele traga e dê a ela a oportunidade dela falar. Vamos aguardar para ver. Já na quinta-feira, os integrantes da CPI das bets vão tentar ouvir a influenciadora Deolane Bezerra. A relatora senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, defendeu a convocação de famosos que fazem propaganda das bets. Nós já temos vários influenciadores digitais cujos nomes já foram deferidos aqui nas nossas reuniões para que possamos marcar e ouvi-los, porque eles devem sim ser responsabilizados, considerando que ganham em cima do que a pessoa perde. No ano passado, Deolane Bezerra foi presa pela polícia de Pernambuco, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas. Ela também foi convocada para uma outra CPI do Senado, a das apostas esportivas, mas conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de não prestar depoimento. Na expectativa de votar o projeto que combate os supersalários na administração pública, senadores da Comissão de Constituição e Justiça querem avaliar se o texto aprovado pela Câmara não criou exceções demais que permitem a manutenção dos chamados penduricalhos nos vencimentos da alta cúpula do funcionalismo público. Parlamentares cobram que a proposta seja analisada pelo colegiado até o mês de maio. A reportagem é de Marcela Cunha. O texto aprovado na Câmara dos Deputados para combater os chamados supersalários prevê nada menos que 32 exceções. Essas ressalvas foram estabelecidas numa tentativa de definir quais verbas indenizatórias podem ultrapassar o teto salarial, porém gerou críticas de que, mesmo com as limitações, algumas categorias poderiam continuar recebendo acima do teto, como lembrou o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Pegar um projeto e votar e colocar aqui em torno de 40 excepcionalidades, como está hoje, a gente está fazendo de conta que está resolvendo o problema e não estamos resolvendo problema nenhum. Mas para o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a solução seria retirar do texto as exceções abertas pelos deputados. Portinho cobrou que o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que está com a relatoria da matéria, possa entregar o texto para apreciação. Derrubemos. E se ainda não agradar, faremos outro. Eu me disponho, inclusive, a conversar com o senador Eduardo Gomes para que seja estabelecida uma data para a entrega desse relatório e que seja o mais breve. O presidente da CCJ, Otto Alencar, do PSD da Bahia, informou que irá pautar o projeto na semana seguinte em que o relatório for apresentado. Outro tema prioritário no Senado é a proposta que acaba com as eleições de 2 em 2 anos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça afirma que o texto será votado até o meio do ano. Se essa mudança na Constituição for aprovada, os eleitores só irão às urnas a cada 5 anos. A repórter Maria Beatriz tem mais informações. A PEC unifica as eleições municipais, nas quais são eleitos prefeitos e vereadores, e as nacionais, quando os eleitores escolhem o presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e distritais, além dos senadores. Todos esses cargos seriam eleitos de uma vez só, a cada 5 anos. Também ficaria vedada a possibilidade de reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Para o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a economia nos gastos com as eleições é um dos principais motivos para que a matéria seja votada o mais rápido possível. Tem, em 4 anos, 3 eleições. Além disso, são 3 fundos eleitorais, que custam um valor muito alto, em média de 5 bilhões fundo eleitoral em cada eleição. Você bota a conta aí 15 bilhões de reais de gasto com fundo eleitoral. Caso aprovado, o novo modelo vai começar a ser aplicado nas eleições de 2030. E o relatório do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, sobre o novo Código Eleitoral, será votado em maio. A proposta unifica cerca de 400 normas atualmente dispersas. Senadoras criticam o retrocesso na cota de candidaturas femininas, que caiu de 30% para 20% no Legislativo
Legislativo, além de questionarem regras de inegibilidade e o prazo de 4 anos para que juízes, promotores e policiais deixem os cargos antes de concorrer às eleições. Apesar das críticas, Marcelo Castro considera o texto pronto para votação. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, convocou 3 audiências públicas antes da leitura do relatório. O primeiro debate acontece nesta terça-feira pela manhã. Para valer nas eleições de 2026, o projeto deve ser aprovado até outubro deste ano. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Lei com regras de proteção do bioma marinho volta à pauta da Câmara. Comissão aprova a pena restante em dobro para preso que fugir da cadeia. Deputadas reforçam medidas para combater a violência contra a mulher. Boa noite. Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, participou de sessão da Comissão da ONU sobre a situação das mulheres, para debater temas como a participação feminina na política, violência de gênero, saúde e pobreza. Ela alerta que a extrema pobreza já atinge 10 milhões de mulheres no mundo. Maria Rosas também celebra avanços legislativos como a Política Nacional de Cuidados e leis contra a violência política e digital. Além disso, a deputada destaca a ação da Carreta da Mamografia em São Paulo, que já realizou exames preventivos em mais de 2.000 mulheres. Elis Santos, do Republicanos de São Paulo, lamenta o aumento no número de assassinato de mulheres. Ela alerta para o crescimento de feminicídios no Brasil, lembrando que em 2023 o país registrou o maior número de casos desde a tipificação do crime em 2015. Elis Santos ressalta que em 2023 mais de 1.400 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Ela cobra ações concretas do parlamento para garantir a aplicação efetiva das medidas protetivas, evitando novos casos. Gisela Simona, do União, lamenta o crime brutal ocorrido em Mato Grosso, onde uma jovem de 16 anos teve o bebê arrancado de seu ventre enquanto ainda estava viva. A deputada destaca a rápida ação da polícia na identificação dos responsáveis, mas aponta o risco de impunidade. Gisela Simona critica a possibilidade de a principal acusada ser considerada inimputável por insanidade. Ela defende que o Congresso discuta mudanças na legislação sobre medidas de segurança para impedir que crimes dessa natureza fiquem sem punição adequada. Segurança Pública. Sargento Faur, do PSD do Paraná, reclama que muitos projetos aprovados na Comissão de Segurança Pública não são pautados para deliberação no plenário da Câmara. De acordo com o deputado, a demora dificulta o endurecimento das leis e a melhoria do sistema prisional. Sargento Faur faz críticas ao sistema judicial ao comparar a aplicação de penas brandas a criminosos, enquanto manifestantes do 8 de janeiro recebem punições severas. Ele ainda defende a criação de mais presídios e a instituição da pena de morte no país. Para Capitão Alden, do PL da Bahia, é fundamental rever o mecanismo das audiências de custódia no Brasil. Segundo ele, existe uma alta taxa de soltura de presos nessa ocasião que compromete a segurança pública, permitindo que criminosos retornem rapidamente às ruas. O parlamentar também defende o fim das saídas temporárias, argumentando que muitos detentos aproveitam o benefício para cometer novos crimes. Capitão Alden defende que a prioridade seja a proteção da sociedade, garantindo que as penas sejam cumpridas integralmente. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou pena remanescente em dobro para o preso que fugir da cadeia. Saiba mais com o repórter José Carlos Oliveira. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dobra a pena restante do preso que fugir da cadeia. A proposta foi apresentada pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, para mudar estatísticas bem negativas no sistema prisional brasileiro. Só em 2023, 9.175 presos fugiram da prisão. A série histórica de 2016 a 2023 registra quase 110 mil fugas. O relator da proposta, deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, explicou como a
medida vai funcionar na prática. Aquele que se evadir no sistema penitenciário, seja estadual ou federal, e for recapturado, ele irá cumprir a sua pena remanescente em dobro. No caso, se faltarem 3 anos, ele vai cumprir 6, se faltarem 6, ele vai cumprir 12. Isso visa justamente evitar que essas fugas continuem acontecendo no grau que acontecem hoje no nosso país. Mendes acredita que a medida terá caráter pedagógico e vai desestimular novas fugas. O deputado cita a insegurança e os prejuízos que as fugas trazem para a sociedade e o poder público. Porque hoje, quem foge de uma penitenciária, isso causa uma grande instabilidade na sociedade, fora o custo econômico. Para você ter uma ideia, a última fuga de um presídio federal, a primeira acontecida na história do Brasil, custou a recaptura dos presos mais de 6 milhões de reais. Fora a grande insegurança que causou em vários estados. O projeto de lei também proíbe a concessão de liberdade provisória para o preso que descumprir medidas cautelares. O texto ainda vai passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça antes da votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Justiça. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de integrantes da cúpula militar por tentativa de golpe é um marco na história do Brasil. O deputado sustenta que o plano golpista tinha como objetivo instaurar uma ditadura no país. Na visão de Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o julgamento de Jair Bolsonaro pelo STF desrespeita garantias previstas na Constituição e em tratados internacionais. Ele defende a instalação de uma CPI para investigar o que chama de atuação parcial e abuso de autoridade do Supremo. Para Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, a Justiça age com parcialidade na definição das penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado observa que crimes cometidos por grupos de esquerda já foram anistiados e que ações da direita estão sendo criminalizadas de maneira excessiva. Zé Neto, do PT da Bahia, afirma que a oposição distorce as informações sobre as sanções aplicadas aos 1.039 condenados do 8 de janeiro. Segundo ele, 52% não estão presos, mais de 2/3 receberam penas alternativas e apenas os organizadores da tentativa de golpe cumprirão penas mais severas. Welter, do PT do Paraná, relembra os 61 anos do golpe militar de 1964 e lamenta a perseguição a estudantes, trabalhadores e opositores políticos. O congressista ainda critica aqueles que articularam a anistia aos envolvidos na ditadura. Na visão de Welter, os responsáveis pelo regime de exceção do passado são os mesmos que tentaram usurpar o poder recentemente. Ao defender as instituições da República, o deputado reforça que as investigações sobre o golpe foram realizadas pela Polícia Federal e Ministério Público. Política. Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defende uma nova Constituição para o Brasil. Em sua análise, problemas na segurança pública, na economia e nas instituições têm origem na atual Carta Magna, vista por ele como um obstáculo às reformas estruturais. Kim Kataguiri argumenta que o novo texto deve permitir a adoção da pena de morte e a prisão perpétua, impedir o aumento de impostos sem consulta popular e limitar os poderes do STF. Ele ainda propõe uma consulta popular sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte. Saúde. Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, celebra a aprovação de projeto que prevê atendimento prioritário no SUS para famílias de pessoas com necessidades especiais. Ela destaca a medida como um avanço para um tratamento mais humanizado a essa parcela da população. Por outro lado, Rogéria Santos critica veto presidencial à lei que previa apoio às crianças vítimas de microcefalia, sobretudo as afetadas pelo Zika vírus. A congressista classifica o cenário enfrentado pelas famílias como desumano e cobra a rapidez do Congresso para reverter a situação. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apoia projeto que autoriza municípios a utilizarem saldos remanescentes de recursos federais repassados à saúde entre 2020 e 2023. Ele afirma que esses valores poderão ser aplicados na compra de medicamentos e ambulâncias e na contratação de profissionais. Gilson Daniel alerta que a devolução dos recursos à União prejudica diretamente a população. Ele ressalta a importância de fortalecer o papel dos municípios na gestão pública e afirma que continuará atuando em temas como reforma tributária, precatórios e previdência local.
A Câmara realizou o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia. Membro do colegiado, Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, alerta para os riscos do vício em jogos de azar e o compara a dependências químicas, como álcool e drogas. Dr. Fernando Máximo aponta para os impactos das apostas online no Brasil e menciona que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em jogos de azar. Ele alerta que mais de 1 milhão de pessoas ficaram inadimplentes com esse tipo de aposta. Direitos Humanos. Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, comemora a aprovação de projeto de sua autoria que aumenta as penas para maus tratos e abandono de pessoas incapazes, deficientes e idosos. O texto determina ainda que o Ministério Público conduza os casos, impedindo a análise por juizados especiais. Hélio Lopes explica que o projeto visa garantir a dignidade humana e a valorização da vida. O congressista apela, no entanto, para que a sociedade reflita sobre a importância dos cuidados com os mais frágeis. Agricultura. Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, reclama das dificuldades enfrentadas pelos agricultores para acessar os recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, devido às novas regras impostas pelo governo federal. O deputado solicita a aprovação de projeto em tramitação na Câmara para fortalecer o programa. Na análise de Ícaro de Valmir, o PROAGRO é fundamental para garantir suporte financeiro aos produtores rurais, em especial aos que enfrentam eventos climáticos adversos, como no Nordeste. Delegado Caveira, do PL, acusa o IBAMA de cometer abusos em operações realizadas no Pará. Ele relata casos de apreensão de gado e de destruição de propriedades rurais sem ordem judicial. O deputado pede que o governo paraense se posicione diante da situação. Para o deputado, a situação confirma que os produtores locais estão sendo perseguidos pelo IBAMA. Delegado Caveira defende a suspensão imediata das operações e afirma que a bancada do agronegócio na Câmara seguirá mobilizada contra qualquer tipo de irregularidade. Economia. Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, aponta que o aumento da taxa Selic é reflexo da falta de controle fiscal do governo, o que leva a um custo de vida mais alto e a juros mais elevados, afetando principalmente financiamentos de bens como carros e imóveis. Rodrigo Dazaeli observa que mesmo com a mudança na presidência do Banco Central, os juros continuam a crescer. Ele afirma que isso agrava o custo Brasil e prejudica a população, especialmente aqueles que dependem de crédito para realizar compras no mercado. Assim como o saque aniversário, Ivan Júnior, do União do Maranhão, acredita que a nova linha de crédito que usa o FGTS como garantia beneficia mais o sistema financeiro do que os trabalhadores. Ele argumenta que, além de tirar parte do valor guardado, os juros são altos. Como alternativa, Ivan Júnior defende o projeto que autoriza mães a acessarem parte do FGTS durante a gravidez ou a adoção. O deputado sustenta que, ao contrário de favorecer bancos, a proposta oferece um benefício direto à classe trabalhadora em momentos de maior necessidade. Desenvolvimento regional. Cristiane Lopes, do União de Rondônia, cobra do governo federal uma solução urgente para as comunidades ribeirinhas e para as cidades nos estados de Rondônia e Acre, que diante das cheias dos rios Madeira e Mamoré, correm o risco de ficarem isoladas. Cristiane Lopes informa que 110 comunidades já foram atingidas e a capital, Porto Velho, se encontra em estado de emergência. Diante da precariedade das estradas, ela solicita o envio de cestas básicas, água potável e suporte logístico para minimizar os impactos da crise. Emidil Madeira, do PL, reclama dos recorrentes problemas de energia nas regiões sul e sudeste de Minas Gerais, especialmente durante a safra do café. O deputado informa que a Companhia Energética do Estado, a CEMIG, foi à região para tratar diretamente das demandas. Emidil Madeira também registra a realização de uma reunião em Nova Resende, com a presença de diretores e técnicos da CEMIG para protocolar as reclamações. O deputado avalia que o diálogo é o melhor caminho para resolver os problemas. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, alerta sobre os danos causados pelo aumento do tráfego de veículos pesados na rodovia MA-014. Ele declara que a interdição da Ponte dos Índios, na BR-316, agravou a situação da via, tornando urgente a sua recuperação. Hildo Rocha lembra que os governos federal e estadual já anunciaram investimentos para a pavimentação da MA-014. O deputado sustenta que a obra vai beneficiar milhares de cidadãos que dependem dessa infraestrutura para transporte e comércio.
trabalho. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apresentou o projeto que reconhece como atividade insalubre o trabalho exercido sob exposição contínua ao calor intenso durante os meses de verão. Ele defende que categorias como carteiros e vigilantes sejam protegidas diante dos riscos. Pompeu de Matos também destaca a matéria que propõe incentivo aos bons pagadores do FIES. Pela proposta de sua autoria, estudantes que quitarem as parcelas em dia nos primeiros 12 meses terão desconto de 10% da dívida total, com redução adicional de 5% a cada ano de pagamento regular. Votação. O projeto que cria regras para proteger o bioma marinho volta à pauta do plenário da Câmara. Saiba mais sobre as propostas que podem ser votadas esta semana na reportagem de Cid Queiroz. Os líderes firmaram um acordo durante a votação da Lei da Reciprocidade para incluir o projeto que cria a Lei do Mar de Proteção do Bioma Marinho Brasileiro na pauta do plenário dessa semana. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, reafirmou o seu compromisso com a agenda. A Lei do Mar já está na pauta há algumas semanas. O deputado Túlio é testemunha do nosso compromisso com a matéria. Nós também. Presidente, e esta presidência quer enfrentar os temas. O líder do PDT, deputado Mário Eringer, pediu que fosse garantida também a votação do projeto que aumenta as penas para criminosos flagrados usando armas de uso restrito das Forças Armadas e policiais. Exatamente isso, o compromisso de votar o projeto do mar e também a questão do projeto das armas. Sem acordo no Colégio de Líderes para a inclusão de requerimento de urgência para a votação do projeto que concede anistia aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que a oposição mudou de estratégia, mas manterá a obstrução nas votações do plenário. Já que o presidente Hugo Mota está pedindo aos líderes para não assinar o requerimento de urgência, nós começamos a partir de ontem fazer assinaturas individuais. Neste exato momento, nós já temos 163 assinaturas individuais. São necessárias 257. Nós vamos trabalhar com celeridade para que na próxima reunião do Colégio de Líderes, na quinta-feira que vem, a gente tenha essas 257 assinaturas, que aí já não dependeremos mais da autorização do presidente Hugo Mota e dos líderes. Com 257 assinaturas, entrará na pauta na semana seguinte. A líder da Federação Pessoal Rede, deputada Talíria Petroni, não acredita que haja clima para a votação de anistia no Congresso e prevê a votação de pautas consensuais, como a inclusão de oficiais de justiça e defensores públicos, entre as categorias que terão maior proteção na legislação penal. A anistia não é a pauta que o Brasil precisa nesse momento. Se o tema da anistia avançar, o que não me parece ter possibilidade de acontecer nesse momento, o Brasil vai parar, porque isso é uma crise institucional gigante. Você tem o Supremo julgando uma tentativa de golpe de Estado e a casa quer anistiar golpista, isso gera uma crise institucional inadmissível. Então a pauta vai ser a pauta remanescente, projetos tranquilos. A gente tem a inclusão também, a conclusão de projetos do ano passado, como a inclusão dos oficiais de justiça em atividades de risco. Estamos batalhando para também incluir a defensoria. Os deputados podem votar ainda o projeto que prevê incentivos para a indústria nacional da saúde e o projeto que destina recursos das multas de trânsito para financiar a habilitação de pessoas de baixa renda. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Educação. Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, ressalta a importância do movimento estudantil. Ele menciona mobilizações anuais de estudantes e profissionais da educação em todo o país para reivindicar melhorias nas condições das escolas e de trabalho dos educadores. O deputado também registra a paralisação de 24 horas realizada no fim de março no Rio de Janeiro. Tarcísio Mota conta que profissionais da educação se juntaram a estudantes para exigir o fim das perseguições contra o direito de greve e o cumprimento de direitos trabalhistas. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everton
Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. Uma ótima noite. Você fica agora com o Minuto do TCU. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União quer ouvir a população sobre a qualidade e a segurança das pontes em rodovias do país. A consulta pública já está aberta. Para participar, é só acessar o questionário no site do TCU. Basta informar o estado, o município e a rodovia em que a ponte se encontra. O cidadão pode descrever como está a iluminação e a sinalização, se há rachaduras no asfalto ou outros problemas. Também é possível mandar fotos do local. O objetivo da consulta é saber se o cidadão se sente seguro ao trafegar pelas pontes nas estradas. As informações vão ajudar o tribunal na fiscalização que será feita para avaliar a malha rodoviária federal. Todos os dados fornecidos serão analisados pela equipe do TCU. Participe! Acesse em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.